Eu sei muito bem como é que é terminar o dia sentindo que eu poderia ter feito mais, que nada do que eu fiz foi o suficiente. Mas eu quero te contar uma coisa. O que você tá sentindo hoje não define o que você é de fato. Os sentimentos, eles são estados. A frustração, a raiva, é um estado. Você está alguma coisa. Você não é aquela coisa. E tem uma coisa que eu tenho feito que mudou muito a minha relação comigo mesma. Vai, puxa seu café aí e vamos falar do caderninho da validação. E eu tenho certeza que isso também pode te ajudar, assim como me ajudou. Ele não é um diário, não é um planner, não é nada disso. É um espaço onde você começa a mudar a forma como você enxerga a si mesmo. A história do caderno da validação surgiu numa imersão que eu fiz com o Fernando Miguel lá em Florianópolis. Eu fui para aprender sobre comportamento alimentar, afinal sou nutricionista, né? Ou melhor, 99% nutricionista. E entender de comportamento é muito proveitoso para o manejo nutricional. E o caderno da validação foi uma das técnicas que o professor Fernando nos ensinou naquele dia e que eu comecei a aderir na minha vida. O caderno da validação é um lugar para reconhecer as suas conquistas, refletir sobre o que realmente importa para você e validar quem você é, sem esperar isso de mais ninguém. É quase como aprender a dizer para você mesmo assim: eu sou suficiente, eu consigo, eu sei fazer isso, eu já passei por isso. É um lugar onde você anota as coisas pelas quais você se valida, ponto a ponto. E aí depois você vai ter um dossiê de validações para quebrar todas as objeções que você mesmo coloca contra você. Se tem uma coisa que a gente é profissional, é falar para nós mesmos de que a gente não é suficiente, não é? Aqui, ó, a arma para isso. Caderno da validação. Se eu ainda não te convenci, calma, que eu tenho mais argumentos. Tá, mas como que eu uso, Luana, esse caderno da validação? Como eu sei que vocês gostam de coisas em passos, vamos quebrar em passos. Passo 1. Anote as suas pequenas vitórias. Pode ser algo pequeno, como levantar cedo ou finalizar uma tarefa difícil. Por exemplo, hoje eu acordei e arrumei a minha cama. Olha só que beleza. Hoje eu arrumei a minha mesa de trabalho e eu percebi que fui um pouco mais produtivo. Hoje eu consegui setar um alarme de 15 minutos para me concentrar durante o trabalho. Passo 2. Questione as suas autocríticas. Sempre que uma voz crítica aparecer dentro da tua cabeça e você conseguir se lembrar, anota. Depois você responde essa autocrítica como se você estivesse falando para uma pessoa que você ama muito. Uma criança, um pai, uma mãe. Por exemplo, vamos supor que a autocrítica diga aí na sua cabecinha: ai, mas para, eu nunca vou conseguir alcançar isso. Eu nunca vou conseguir começar a fazer dieta, por exemplo. Daí embaixo você coloca a resposta assim: poxa, mas você já superou coisas muito piores antes. Tá entendendo aqui a pegada da coisa? Passo 3. Registre aquilo que te inspira. Frases, insights. Às vezes você tá lendo algum livro aí que explodiu sua cabeça. E aí você fala, poxa, vou anotar isso aqui pra não esquecer. Aí você vai lá e anota no seu caderno. Esse meu caderno aqui, pra falar bem a verdade, ele é um pouco grande. Talvez seria até interessante um caderninho menor pra eu conseguir levar ele em absolutamente qualquer lugar. Eu gosto de deixar esse aqui na minha mesa do escritório, que é onde eu passo mais tempo. Mas poderia ter vários caderninhos da validação escondidos por aí. Poderia ter um na cabeceira da sua cama, um na mesa do escritório, um dentro da bolsa. E é importante que ele seja assim, ó, analógico. Porque quando a gente escreve, tem o esforço, né? Tem essa. Como é que eu posso dizer? Não a simbologia, mas a ação de pegar uma caneta e escrever. É importante. Vamos voltar aos tempos analógicos. Eu aprendo isso muito com a Daphne, minha amiga. Que faz muito tempo que eu não converso com ela, inclusive vou mandar uma mensagem para ela. Passo 4. Revisa o seu caderno da validação semanalmente. Quando você revisa o que você escreveu, você percebe padrões, reconhece conquistas e você acaba redefinindo prioridades se for necessário. E isso é muito poderoso, porque a gente tem uma tendência a ficar lembrando só das coisas em que nós não somos bons. Mas neste caderno da validação você vai se lembrar uma série de objetivos que foram cumpridos, de coisas boas que você fez. Eu quero te explicar um pouquinho da base científica que tem por detrás do caderno da validação, tá? Você está dando reforço positivo para o seu cérebro
Alguns estudos mostram que registrar conquistas e momentos positivos ativa o sistema de recompensa do cérebro, aumentando a liberação de dopamina. Isso reforça comportamentos que trazem satisfação e ele cria um ciclo positivo de ação e de validação. 2. Escrita expressiva e saúde mental. Manter um diário ou um caderno com reflexões pessoais, como o caderno da validação, tem sido associado à redução do estresse e à melhora da saúde emocional. Porque você tem uma escrita ativa em relação às suas questões internas, aos seus pensamentos, aquilo que está dentro da tua cabeça. Terceiro ponto. Quando você anota e revisa as anotações que foram feitas, você ativa as vias neurais que estão relacionadas às memórias de longo prazo, reforçando aprendizados e criando uma base mais sólida para a resiliência. E o outro ponto é que práticas que promovem essa autorreflexão, e não só isso, né, mas também o alinhamento com seus valores pessoais, elas estão associadas a um maior senso de propósito e de satisfação com a vida. E eu vou colocar todas as evidências científicas aqui na descrição do vídeo, tá? Em relação a isso. E a intenção é que você, de fato, consiga responder perguntas que às vezes existem só dentro da tua cabeça mesmo. Então, o que eu fiz hoje que me deixou orgulhoso, orgulhosa? O que eu enfrentei? Que desafio que eu consegui superar hoje? Que lição que eu aprendi recentemente e que eu reconheço hoje que foi muito positiva para mim? Quais ações que eu tive hoje que refletiram meus valores? Qual das minhas intenções eu de fato consegui colocar em prática? Eu ajudei alguém? Não. O que eu fiz? Essas perguntas de autorreflexão que a gente faz são capazes de ativar o nosso sistema lá no córtex pré-frontal, relacionadas a autoconhecimento e a tomada de decisão. Fala se isso não é interessantíssimo. Ah, eu acho, gente. Sério, e quando eu consigo entender a ciência por trás de uma técnica e ver de fato sabe assim, um motivo para fazer algo. Quando eu entendo o benefício daquilo que eu tô fazendo, eu tenho mais motivação ainda para fazer. Então vai, 5 perguntinhas aí para ficar registrado de maneira mais fácil, que você pode se fazer para anotar no seu caderno da validação. O que eu fiz hoje que me deixou orgulhoso? Que desafio que eu enfrentei e superei? Que pensamento negativo que eu questionei hoje? Qual é a minha intenção para amanhã? É óbvio, que esse caderno aqui não é um milagre, né? Vamos combinar. Mas é uma ferramenta muito útil para você aprender a se ouvir e a se validar. Porque de julgamento a gente já tá lotado, né? Porque, como eu sempre digo, a vida ela é feita de momentos simples, de trivialidades. Então, se a gente aprende a reconhecer esses momentos, a gente vai perceber que a gente é muito mais forte e capaz do que a gente imagina. E de que a nossa vida é muito mais significativa, feliz, do que a gente costuma julgar, né? Porque a gente tem a lente um pouco suja aí, graças à comparação extrema nas redes sociais. Então, como sua futura nutricionista, eu acho que vale a pena manter um caderno da validação. Porque isso, inclusive, faz muita diferença no nosso comportamento alimentar. E como a gente sabe, está tudo interligado, né? Nosso comportamento alimentar reflete muitas coisas e muitos outros aspectos da nossa vida. Por isso que eu gosto tanto de trazer assuntos como esse aqui, tá? Caso você queira ser meu paciente, agora em 2025 é só deixar seu nome e responder as dúvidas que eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo, espero ter ajudado. Até!